experimento de hoje nós vamos simular as condições do crescimento da massa de um pão por meio de alguns componentes essenciais para a formação da massa e por meio de uma água quente, que vai simular a temperatura de um forno. E por meio desse experimento, que obviamente não é utilizando uma massa de pão e forno, nós vamos entender como é que ocorre a expansão da massa. Ou seja, como é que faz com que a massa cresça da maneira que nós vemos no forno. Para isso vamos utilizar açúcar, fermento biológico, 2 garrafas d'água, água morna abaixo de 55 graus, porque acima disso é a temperatura que as leveduras, ou seja, o fermento biológico, morre, e 2 bexigas. O açúcar vai ter a função de fornecimento de energia para o fermento, enquanto a bexiga vai ter a função de ser como se fosse uma capa de proteínas que é presente no pão. Para iniciar, vamos adicionar nesta garrafa d'água 1 colher, duas colheres, 3 colheres, 4 colheres de fermento biológico e vamos adicionar água morna abaixo de 55 graus. E fechar a tampa. Nesse recipiente a gente vai adicionar a mesma quantidade de fermento biológico, ou seja, 4 colheres. A mesma quantidade de açúcar, ou seja, 4 colheres. Eu vou dar um trabalhão para limpar essa mesa, hein? E por fim, a quantidade próxima da garrafa anterior de água. Também fechar essa tampa aqui. Agora vamos chacoalhar bem as duas, de forma que fique quase homogênea, uma massa, né? E por fim, vamos abrir as tampas e adicionar a bexiga no topo. Pera aí, essa bexiga tá furada. Vamos tampar a garrafa com a bexiga. Fazer o mesmo com essa outra garrafa. Agora, só esperar. Eu vou
acelerar o vídeo e enquanto isso fazer uma pausa pro lanche e em volta de 15 a 30 minutos eu retorno. Então, até mais! Bom, agora que nós temos as duas garrafas aqui, uma que as leveduras fizeram a reação com a glicose presente no açúcar, liberando gás carbônico e álcool, e a outra que não ocorreu essa reação, nós podemos ter uma comparação bem fácil, bem visível. Pois imagine o seguinte, as leveduras elas podem ora fazer respiração aeróbica, ora anaeróbica. Então, no caso, anaeróbica e aeróbica. Portanto, aqui quando elas fizeram a respiração aeróbica, elas liberaram um pouquinho de gás carbônico e água. Aqui, só que daí uma hora faltou oxigênio para fazer a respiração e eles deixaram de liberar gás carbônico. Enquanto aqui aconteceu o mesmo processo, no mesmo tempo, no entanto, quando acabou o oxigênio, as leveduras começaram a digerir a glicose na respiração anaeróbica e começaram a liberar álcool e gás carbônico. E o mesmo ocorre dentro da massa do pão. Como eu disse antes, imaginemos que isso daqui é a capa do pão, é a capa de proteínas que envolve o pão. E isso daqui é a massa interior do pão. Quando, dentro de um forno, quando começa a faltar oxigênio, as leveduras começam a digerir o açúcar presente na farinha, no caso, aqui foi utilizado o açúcar refinado, e começa a liberar gás carbônico, que faz que a massa do pão enche. Portanto, experimento simples, divertido e que me deixou muito tenso, nos mostrou como é que ocorre a fermentação de um pão. Valeu, muito obrigado e até a próxima.